Nessa nona aula, eu vou falar um pouco sobre os festivais de cinema. Os festivais de cinema têm uma importância enorme no cinema independente e principalmente cinema independente de baixo orçamento. É nesses festivais de cinema que esses filmes efetivamente são vistos, né? A grande maioria desses filmes são feitos na raça, com pouco dinheiro ou com algum dinheiro. Dificilmente eles vão para os cinemas, ou quase nunca vão para os cinemas, ainda mais no momento atual que a gente vive. Então são os festivais onde você tem acesso a esses filmes. E além de ter acesso aos filmes, você tem acesso às pessoas que fizeram o filme. Isso é muito importante e é muito interessante pensar sobre isso. São nos festivais de cinema que você encontra outros diretores de outras partes do Brasil e que passam pela mesma situação que você passa fazendo o seu filme. Então, por exemplo, um festival talvez mais importante desse cinema, desse novo cinema, desse cinema independente de baixo orçamento, é o Festival de Cinema de Tiradentes. Nesse festival, eu já fui vários anos, eu vou lá desde 2006, já tive vários filmes meus passando lá, e cada ano que eu vou, não só eu mostro os meus filmes, como eu vejo o filme de outras pessoas e eu conheço outros realizadores. Realizadores do Ceará, de Pernambuco, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Minas, realizadores que passam pela mesma dificuldade que eu passo, diretores e realizadores que também têm que se virar, ou juntando forças, ou fazendo coletivos, ou inventando caminhos diferentes, como eu estou inventando, ou querendo inventar o meu, cada um vai inventando o seu. Então, nesse festival, por exemplo, que você tem acesso a outras formas de pensar, outras formas de fazer cinema. E eu lembro que lá tem muitos debates também, além da exibição dos filmes, debates sobre os filmes, debates sobre assuntos relacionados a esse cinema independente, essa nova forma de pensar o cinema. Eles também homenageiam diretores referências, tipo de diretores mais antigos também que influenciaram essa nova geração. E assim, é esse lugar de troca, né? É esse lugar de encontros que você, de uma certa forma, se sente fazendo parte de um grupo, você não se sente um alienígena, como às vezes você se sente aqui no Rio, fazendo um filme sem grana, no meio de diretores que fazem filmes com milhões, né? Lá você tem pessoas igual a você, né? Que também passam pela mesma dificuldade, também fazem filme com pouco dinheiro. E você volta, eu sinto que eu volto energizado, assim, eu volto empolgado e sempre com muitas ideias e vontades de fazer mais filmes e estar lá nos anos seguintes, entendeu? Eu falei do Festival de Tiradentes porque é um festival realmente que prima e enfatiza esse cinema de baixo orçamento, esse cinema independente, esse cinema de grupo. Talvez seja o festival que hoje em dia, aonde saem os novos cineastas, os novos autores, né, esses cineastas mais autorais, mais experimentais, mais independentes, mais alternativos, sei lá como a gente pode chamar isso. E filmes muito diferentes entre si, filmes muito criativos, e a maioria deles feitos com pouquíssimo dinheiro, filmes de grupos, filmes de coletivos, filmes de escolas de cinema. Então é um festival muito importante assim, para quem quiser saber um pouco mais sobre cinema independente, cinema de baixo orçamento. Eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar, Raimundo. Se é que existe uma solução para o seu problema, não é? Eu preciso de dinheiro para rodar o meu próximo filme. Chama Saudades da Minha Terra. É uma história bonita, com mensagens super positivas. Você tá vendo, Raimundo? Você tá vendo? Você não tem solução. Você não tem solução. Olha o que você tá me pedindo, Raimundo. Olha pra mim. Você acha que eu sou bobo, que eu tenho cara de otário, Raimundo? Raimundo, não basta você estar no buraco e quer me levar junto, Raimundo. O público não quer saber disso. Ele não quer saber disso. O público gosta de violência, de sangue, baixaria, sexo, muito sexo, entendeu? Você está desatualizado. Acredita em mim, eu produzi as grandes bilheterias do país. Olha, Raimundo, presta atenção no que eu vou te falar. Em consideração a Cleusa, somente por causa da Cleusa, aquela santa que não merece passar pelo que está passando, eu vou te dar uma chance. Eu vou investir um pouco no seu próximo filme. Mas tem uma condição. Esquece essa história da sua infância. Mas fora o Festival de Tiradentes, existe uma série de outros festivais. Na verdade, no Brasil existem cerca de 200 festivais acontecendo em várias partes do Brasil. E esses festivais
tem uma importância enorme, né? Que, como eu falei, é uma espécie de circuito desse cinema independente de baixo orçamento. É onde você efetivamente vai poder mostrar o seu filme. Por exemplo, Cidade de Deus 10 anos depois, eu lembro que em Tiradentes teve uma sessão para 4.000 pessoas na praça pública. E eu não consegui esse público em 12 semanas em cartaz nos cinemas aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, entendeu? Então, às vezes, uma única sessão, ela dá mais gente que, às vezes, 2 meses no circuito comercial dos cinemas, assim, entendeu? E lá depois você pode debater o filme, ter uma proximidade com o público também. É muito legal, assim, é uma experiência muito rica para o diretor. Normalmente você volta de lá, é uma espécie de pós-graduação do cinema independente. Mas eu também posso destacar aí festivais como Mostra do Filme Livre aqui no Rio de Janeiro, que é organizado pelo Guilherme Whittaker, que já também tem uns 15 anos, 20 anos que acontece no CCBB. Também reúne filmes em formatos diferentes, filmados de formas diferentes, filmes com grana, sem grana, com pouca grana, escolas de cinema. Temos também festivais no Nordeste, no Centro-Oeste, Festival de Brasília também é um festival muito importante também, que cada ano muda um pouco o perfil, mas nos últimos anos tem sido um festival também desse cinema autoral, independente, de baixo orçamento. Eu não lembro exatamente disso. Talvez seja uma memória criada. Eu acreditava que conseguia ver minha alma através do espelho. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E morria de medo. Então, assim, são esses festivais que eu acho que é onde esses filmes conseguem ser vistos. Aí tem muitos críticos, muitos jornalistas, é ali que você consegue uma visibilidade, uma crítica boa, que vai ajudar a gerar interesse, que outras pessoas vejam o seu filme. Então, quando você faz um filme, um curta, um longa, normalmente o primeiro passo que você procura são os festivais, né? E uma coisa interessante de falar é que, assim, quando eu comecei a fazer e mandar os meus filmes para os festivais, eu não conhecia muitos festivais. E aí eu saí botando em todos que apareciam e muitas das vezes o filme não entrava e eu achava que era porque o filme era ruim. Na verdade, a gente tem que entender que cada festival tem um perfil. Um festival tem passa um tipo de filme, o outro passa um outro tipo de filme. Então também é importante você entender e conhecer esses perfis, conhecer esses festivais, para você poder não perder tempo e saber encontrar o seu público, né? Eu acho que o mais legal de um filme é depois que você faz o filme, é você encontrar quem queira ver o seu filme, quem vai querer ver o seu filme, quem vai gostar do seu filme. Porque é isso, né? É uma multiplicidade muito grande de pessoas, de opiniões, de gostos, mas pode ter certeza que tem alguém, ou tem algum lugar, ou tem algum festival que vai abraçar seu filme, que vai fazer o seu filme ser valorizado, vai ser debatido, você vai ficar feliz, apesar de toda a dificuldade que a gente passa, e é uma luta sempre, uma luta para fazer, uma luta para lançar, uma luta para exibir, uma luta para vender. E são esses festivais que talvez faça você entender melhor seu filme, né? Ouvindo as pessoas falarem do seu filme, você vai entender melhor o filme que você fez, né? E qual o público que gosta, que não gosta, qual o perfil daquele filme, aonde ele pode ser vendido. Eu acho que todas essas preocupações o dono do filme, o diretor ou o produtor, tem que ter. Tem que entender o filme que ele fez, entender qual é o público, entender aonde que ele vai ser bem quisto, aonde ele não vai ser. Será que ele vale a pena ser lançado direto na televisão? Será que vale a pena ele ser lançado só nos festivais? Será que vale a pena tentar botar ele no cinema? Eu acho que todo esse entendimento é construído quando você vai nessas sessões dos seus filmes nos festivais. E a partir dali você organiza uma estratégia para fazer o filme ser visto pelo máximo de pessoas possíveis e, se possível, também gerar algum lucro melhor possível para você ter algum retorno de todo o seu trabalho que você fez. Às vezes não é o retorno financeiro, mas é o retorno da crítica, né? Tem filmes que eu fiz que são muito bem de crítica. Por exemplo, até falei do filme do Darel, do Alan Ribeiro, Mais Que Eu Possa Me Reconhecer, que é um festival de Tiradentes. Ele saiu de Tiradentes assim como um grande filme,
Saímos de lá, assim, soltando champanhe, feliz da vida, crente que o filme ia arrebentar com ótimas críticas, com prêmio de melhor filme na Mostra Aurora, e depois não conseguimos vender para nenhum canal quis, nenhum canal Brasil, o que causou um certo espanto e estranhamento, e eu, fazendo uma autocrítica, vejo que é isso. Esse filme foi feito para festivais. Talvez esse filme não seja ideal para passar na televisão, não seja ideal para passar nos cinemas, apesar de ter lançado nos cinemas, mas nos festivais, onde ele ia, ele fazia sucesso, ele ganhava prêmio, ele gerava vários debates. Quantos filmes você já tem? Nunca contei, mais de uns 30 e pouco, 40. Não, isso eu estou fazendo propósito tremendo para acompanhar o som da música. É um filme sem som para poder injetar o som do outro músico. No meu filme, eu não gosto de voz. Não gosto de pegar um cara assim, como você está fazendo, e gravar a voz do cara. Eu acho que não fica conectado com a imagem. Como o Billy Viola faz, ele faz um barulho que tem muito sentido com o que ele quer dizer. Ele está muito ligado ao problema da morte. Todos os filmes dele tem o problema da morte. Ele faz muito isso. E os seus, tem alguma questão principal? Da solidão. Então é isso. Eu acho que você não tem que querer abraçar tudo e querer que ele seja bem sucedido em todas as etapas, em todas as áreas, em todos os locais. Eu acho que cada filme tem uma característica própria, cada filme tem uma especificidade e você tem que entender isso e aí trabalhar o melhor possível em cima dessa característica que você acha que seu filme tem, entendeu? Então é isso, tem filme que é visto, por exemplo, Cidade de Deus, eu dei sorte que ele foi indo bem em quase todas as etapas. No cinema ele foi muito mal e depois culminou com a Netflix, que está sendo excelente. Acabei de renovar agora com a Netflix mais 2 anos com o filme. Ou seja, ele está sendo visto, ele está dando retorno aí para a Netflix, que está voltando para a gente um pouco, entendeu? Eu saí da cadeia um dia antes do meu aniversário. Primeira coisa que eu fiz, reuni minha família e assisti o filme. Porque eu não tinha assistido. Deixa eles se fuderem, rapaz. Aí. Vambora buscar. Cara, meu irmão, o cara da Cidade de Deus, pô, você tá preso por causa de quê? Pô, meu irmão, tô preso porque eu tô indo na luta, meu irmão. Preciso de dinheiro, o filme não me deu esse dinheiro todo. Tudo isso aí não valeu de nada. Porque não adianta eu fazer um filme que é conhecido mundialmente. Tá duro, velho. E aí, molecada? Chega mais, sobe aí. Eu comecei a roubar. Comecei a andar com uma mulher que era tudo criado comigo, tudo meus amigos, um foi indo, o outro foi também. A gente só andava junto. Quando foi ver, a gente já tava fazendo as merdas junto. A gente fazia coisa boa junto. Então quando um começou a fazer merda, todo mundo fez merda junto. Aí, pô, quase morri ali no assalto. Os polícias deram um monte de tiro na gente, fomos presos. E o carro todo furado, todo furado. A conquista do futuro agora é Marte. O imprevisto é de repente e arde. Aqui é pura sensibilidade, mas sem maldade. Os menores não têm idade para encarar suas dificuldades. Então respire fundo. Para viver nesse vidiga é o mundo. Tem que ter conhecimento, estudo. Porque se a vida é um livro, mano, eu quero ler tudo. Tudo que é seu, o que é meu, o que é seu não é meu e o que é meu não é seu. Tem filmes que não dão certo em festivais. Por exemplo, teve um filme que eu distribuí da Sinais Ganzella, O Desmonte do Monte, que ele não entrou em nenhum festival praticamente
ela tentou em vários, é um filme de arquivo, bem sobre o Rio de Janeiro, Morro do Castelo, lá, não sei o quê. Quando a gente foi lançar o filme no cinema, ela até me contratou para distribuir o filme, ela ganhou uma graninha para distribuir, a gente lançou. Inacreditavelmente, todo dia o filme lotava. A sala, tudo bem, não era uma sala muito grande, tinha uns 30 lugares, 40 lugares, mas estava sempre lotado. Segunda-feira, dia que ninguém vai ao cinema, lotado. Terça-feira, lotado. Quarta-feira, ficou umas 4, 5 semanas lotando todos os dias. A gente não conseguia entender de onde vinha tanta gente, de onde vinha esse interesse pelo filme, que não teve nenhuma repercussão nos festivais, não ganhou prêmio nenhum, não teve grandes propagandas, não era um assunto comercial, era uma coisa muito voltada assim, para a história do Rio. A gente começou a perceber que o público que estava indo lá ver eram professores, eram pesquisadores, eram historiadores, eram alunos de faculdade dessas matérias. E ele foi, eu acho que boca a boca, né, uma pessoa foi vendo, falando para outro, foi o que fez esse filme ser bem sucedido nos cinemas, né? Eu acho que a gente não ganhou muito dinheiro, mas dentro do que é um documentário de arte, dentro de um circuito comercial, ele foi ótimo, assim, o Estação Botafogo ficou feliz, assim, durante umas 4 ou 5 semanas as salas lotavam todos os dias. Filmes assim, ganharam Cannes, não tinham o mesmo público que o nosso filme tinha, entendeu? E a gente ficou assim, surpreso, porque a gente não achava que fosse dar tão certo, porque nos festivais tinha sido muito mal o resultado do filme, entendeu? E aí o que aconteceu? O filme foi meio redescoberto. Os canais de televisão compraram o filme, alguns festivais internacionais começaram a convidar o filme e o filme ganhou uma sobrevida. Você vê que às vezes não tem um caminho certo a seguir. Você tem que falar assim, não, primeiro festival, depois cinema, depois TV, depois internet, depois streaming. Esse filme, ele foi para festival, depois foi para cinema, depois voltou para os festivais, agora está sendo descoberto na TV. Em meados de 1560, os originais donos dessa terra ainda eram os índios. Eles tinham medo das montanhas de pedra que cercavam a Baía de Guanabara, pois associavam a coisas maléficas. Da guerra, nasceu a cidade do Castelo de São Sebastião. Não tem uma fórmula de sucesso, não tem uma fórmula certa e uma errada. Mas cada filme tem que encontrar a sua fórmula. E são os festivais de cinema que eu acho que ajudam você a entender qual o caminho que esse filme vai tomar, ou que deve tomar, o que seja melhor a seguir, entendeu? Então, eu recomendo vocês, jovens diretores ou diretores que trabalham com filme de pouca grana, pesquisar os festivais, estudar os festivais, entender quais filmes passaram nas edições anteriores, quais filmes ganharam um prêmio lá, para você entender o perfil de cada festival e, a partir daí, botar o seu filme no festival que tem a cara do seu filme, entendeu? E aproveitar, viajar. No meu caso, por exemplo, nessas viagens que eu faço, eu aproveito, filmo novos filmes, como eu falei no episódio dos filmes de viagem, e aí conheço outras pessoas, conheço outros países.
o lado bom de fazer esses filmes de arte, né, esses filmes mais autorais, independentes, é que eles viajam muito, assim. Enquanto os filmes mais comerciais, mais assim, Globofilmes, né, padrão Globofilmes, eles são um fracasso dos festivais. Nenhum festival seleciona, não passa em nenhum país do mundo, nenhum país quer ver esse filme. E ele acaba dando certo só quando entra no cinema e na TV brasileira. Já nesses filmes independentes de baixo orçamento mais autorais, é o contrário. Eles dão muito certo nos festivais, eles viajam pelo mundo inteiro, tem um interesse internacional nos filmes que às vezes você nem sabe de onde surgiu, mas no cinema e na TV, às vezes é zero. Ele nem vai para a TV, ele nem é lançado no cinema. Então tudo tem pró e contra, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Então assim, você fazer um filme independente, de baixo orçamento, você consegue colher bons frutos. Talvez dinheiro não, mas bons frutos sim. Enquanto que você faz um filme comercial, você consegue ganhar talvez dinheiro e não ganha em outras coisas que o filme independente ganha, entendeu? Então os festivais, eu acho que é uma coisa muito legal, já acontece há muitos anos, sei lá, mais de 50 anos tem festival de cinema no Brasil, mas agora tá muitos festivais acontecendo, muitos festivais surgindo, assim, em várias partes do Brasil, com muitos perfis diferentes. E agora, principalmente por causa da pandemia, festivais online direto rolando também, que é uma nova forma de pensar esses filmes, que agora não é mais presencial. Por exemplo, agora a gente não tem mais aquele público de 3 mil pessoas em Tiradentes, mas talvez tenha de 10 mil online. Então também agora você tem que se readaptar a esses festivais online até essa pandemia durar e depois voltar e tentar ver se vai ser como era antes. E aproveitar para conhecer outros filmes, ver outros realizadores, conhecer outros tipos de cinema, fazer um networking, né? É lá que eu conheço os distribuidores, lá que eu conheci os canais de televisão, lá que eu consegui conhecer o curador de um outro festival para poder botar meu filme lá que eu conheci uma pessoa, um fotógrafo que fez um outro filme que eu gostei muito, que eu chamei para o meu filme seguinte, lá que eu fiquei amigo do Alan Ribeiro, que depois eu vim a produzir o filme dele, lá que eu vi a atriz, que depois eu fui chamar para o meu próximo filme. Então eu acho que é um ambiente muito positivo e propício para esse cinema independente de baixo orçamento. Então, se inscrevam nos festivais, participe dos festivais e frequente os festivais. Com certeza você vai aprender muito e vai evoluir como cineasta independente de baixo orçamento. Eu queria falar um pouco depois, quando passa dos festivais, o que fazer com o filme, né? Normalmente o passo seguinte seria tentar lançar os filmes no cinema. Como você lança um filme no cinema? Normalmente você precisa ter uma distribuidora, uma empresa que vai pegar o seu filme e vai tentar negociar com as salas de cinema do Brasil inteiro, até fora do Brasil, e ver se consegue botar o filme em cartaz comercialmente para o grande público e tentar, a partir daí, ganhar alguma grana com isso. Só que com o tempo, isso começou a mudar. Hoje em dia, você não precisa de uma distribuidora para lançar o seu filme no cinema. A sua própria produtora pode lançar o filme diretamente do cinema sem ter um intermédio ou atravessamento de uma distribuidora ali, intermediando essa relação. Mas para você conseguir lançar direto no cinema, ser uma distribuidora, você precisa conhecer os donos do cinema. Na verdade, a relação é uma relação assim mesmo, pessoal. Você saber quem é o programador daquele cinema, quem é o dono daquele cinema, você convencer ele que o seu filme vai ter público, que o seu filme vai gerar alguma grana, porque essa relação não é artística, essa relação é comercial. O dono do cinema quer ganhar dinheiro, mesmo gostando de cinema, gostando de filmes, ali é um comércio, não é mais uma coisa ligada à arte, ou se o filme é um filme artístico. Lógico que tem exceções, mas a grande maioria é assim. Já no festival é o contrário, o festival olha só o lado artístico. Quando entra no cinema é o lado comercial. Às vezes o filme que bomba nos festivais é zero nos cinemas, como eu citei o exemplo do filme do Alan Ribeiro, que foi lançado no cinema e quase não teve público. Então você precisa convencer o dono do cinema que seu filme vai ter público, e aí você tira uma documentação na Ancine, que é o CPB, depois paga o imposto, que é o CRT, você faz um pôster, 2 ou 3 pôsteres digitais, às vezes físicos, faz uma cópia em DCP, que é um formato oficial dos cinemas, e manda para aquela sala. Normalmente o filme entra em cartaz na quinta e vai até a outra quarta.
Normalmente, eles levam em consideração se o filme vai continuar uma segunda semana ou não, nos dias de quinta, sexta, sábado e domingo. Se o filme for bem quinta, sexta, sábado e domingo, são os dias que o pessoal vai mais ao cinema, provavelmente ele vai ter uma segunda semana de vida e daí por diante. Segunda, terça e quarta eles não consideram, porque são dias que os cinemas sempre estão vazios. Então, a referência deles é quinta, sexta, sábado e domingo. Inclusive, segunda-feira ele já tem que dizer para o dono do cinema ou para o distribuidor se o filme continua ou não, para a partir daí ter uma nova negociação. Existem cinemas grandes, né, dos shoppings e das grandes exibidoras, e existem cinemas pequenos. Normalmente esses filmes independentes de baixo orçamento, eles conseguem espaço nesse circuito de cinemas independentes também, que, por exemplo, aqui no Rio tem o Estação Botafogo, que tem várias salas, né, pelo Rio, tem o Cine Santo, o Cândido Mendes, tem o Museu da República, tem um Ponto Cine no subúrbio, tinha o Cine Joia, que acabou de fechar por causa da pandemia, mas são cinemas pequenos, de salas de 100, no máximo 200 lugares, que normalmente passam esses filmes mais de arte, né? Então a negociação normalmente é a seguinte: a bilheteria custa, sei lá, R$25 o ingresso para ver o filme, só que você tem que levar em consideração que metade, quase 90% paga meia. Então você já parte do pressuposto que as pessoas estão pagando R$12,50 pelo seu filme, se for 25. Desses R$12,50, metade fica para o cinema e metade vai para a distribuidora ou para o produtor do filme se lançar diretamente do filme no cinema sem a distribuidora. O filme fica 2, 3, 4 semanas, dificilmente fica mais que um mês, só se o filme for um fenômeno. Existe a possibilidade também de você negociar com o cinema, comprar ingressos, fazer eventos, debates que tragam mais público. Todas essas ações são muito bem-vindas, porque às vezes a pessoa já viu o filme, mas ela quer estar naquela sessão que vai ter o debate com o diretor, né? Então fazer essas estratégias para atrair gente, fazer uma pré-estreia, fazer festa, fazer coquetel, fazer debate, isso tudo ajuda a atrair mais público e, consequentemente, fazer o filme ficar mais tempo em cartaz. No meu caso, eu às vezes até compro ingressos, né? Nesses quinta, sexta, sábado, domingo, que é o dia que o cinema tem que lotar, eu vou lá, compro alguns ingressos para garantir que tenha pelo menos metade da sala, que é quanto eles consideram ideal para o filme continuar em cartaz. Se a sala tem 200 lugares, tem que ter pelo menos 100 pessoas de quinta a domingo, entendeu? E isso é difícil hoje em dia. Então, às vezes, você tem que comprar ingressos, às vezes distribui nas faculdades de cinema, na porta do cinema, para amigos, ou mesmo joga fora. E só garante que o filme fique mais em cartaz um pouquinho mais, gerando essa renda extra para o exibidor. Vivemos um momento complicado atualmente, os cinemas estão quase todos fechados. Então, nesse momento, as pessoas estão pulando o cinema, ou por uma obrigação de edital. Às vezes é obrigado, quando você ganha algum edital, ele obriga que o seu filme, dentro da cláusula do edital, exige que você lance o filme comercialmente no cinema. Então tem gente que está lançando uma semaninha para cumprir essa norma, para depois já lançar no streaming. Uma coisa que é importante saber é que o cinema, hoje em dia, não dá dinheiro mais. Você não consegue ganhar dinheiro com a bilheteria do cinema como acontecia nos anos 70, entendeu? Que as pessoas iam em massa ver os filmes, tinham salas com 4.000 pessoas vendo o seu filme. Hoje em dia o ingresso ficou caro, ficou concentralizado na zona sul do Rio, por exemplo, nas grandes centros no resto do Brasil. Então, pouca gente está indo ao cinema, ainda mais para ver filmes de arte, ainda mais para ver documentários, ainda mais para ver filmes independentes de baixo orçamento. Então, a gente tem que pensar um pouco no cinema como uma vitrine, como um lugar que vai gerar mídia, vai gerar divulgação, para depois você realmente ser visto nas mídias seguintes, que seriam o streaming. O streaming também é negociado como se fosse uma venda para um canal de televisão, né? Cada canal streaming ou cada canal de televisão tem uma pessoa que cuida dessa aquisição, né? Esse licenciamento. Você normalmente consegue negociar o seu filme de duas formas. Ou você vende o filme para o canal e ele vira sócio do filme, vira um coprodutor, ele fica dono do filme, pode exibir o seu filme para sempre, com exclusividade, ele paga um valor a mais. Por exemplo, o Canal Brasil paga uma grana e fica com 10% do filme e pode exibir para o filme para sempre. Ou você pode licenciar, ou seja, vender o filme para um canal por um determinado momento de tempo. Normalmente esse valor é menor. Você tem exclusividade lá com aquele canal por alguns anos, 2, 3 anos, depois você pode ou revender para o mesmo canal ou vender para outro canal. Então você não ganha tanto dinheiro no primeiro momento, mas você vai ganhando a longo prazo.
Essa negociação também é feita por uma pessoa do canal responsável pela aquisição, por isso, pelo licenciamento. Então basta você ter um e-mail dessa pessoa, mandar o link do seu filme, e essa pessoa vai dizer se quer ou não quer o filme. No segundo momento, você vai lançar no streaming também, que é a mesma situação, mas cada streaming tem uma particularidade. Por exemplo, a Netflix é de uma forma, o Amazon Prime é de outra forma, e cada caso é um caso. Depois você provavelmente vai lançar talvez em DVD ou não, vai botar nas lojas, vai botar na internet gratuitamente também, ou não. Então, e você talvez negocie também com exibições, por exemplo, com Sesc, com eventos, com mostras. Você consegue ganhar uma graninha também nesses eventos paralelos também. Às vezes essas mostras pagam uma grana, às vezes o Sesc paga também para exibição nas suas sedes, nos seus eventos. Então existem várias possibilidades. Normalmente esses filmes menores, independentes, eles vão ganhando um pouquinho de grana em cada etapa dessa, e o montante talvez seja um dinheiro razoável. E também o tempo, né? Você às vezes não ganha dinheiro muito com o filme naquele momento, naquele primeiro momento, mas a longo prazo, sei lá, daqui a 10 anos você ainda vai estar ganhando dinheiro com aquele filme, e você vai recuperando o dinheiro que você gastou, o trabalho que você teve, vai se remunerando. No meu caso, como eu tenho muitos filmes, eu faço filmes curtas e longas desde 2005, eu sempre consigo vender um filme aqui, um filme ali, negocio aqui, vendo para o Canal Brasil, vendo para o Sesc, vendo para o Netflix, boto na Amazon Prime. Então, esse volume de filmes me ajuda a sempre estar pingando algum dinheiro na minha conta, na conta da K-Video, que possibilita eu me remunerar e conseguir dinheiro para fazer novos filmes. Mas realmente com um filme só, às vezes você não consegue a grana que você espera, né? Às vezes demora a ganhar esse dinheiro que você espera ganhar desse filme. Então talvez seja legal você saber disso, né? Não criar uma expectativa muito grande, mas saber que consegue ganhar dinheiro sim. As pessoas falam muito do que não ganha dinheiro com curta, ganha dinheiro com curta sim. Não ganha dinheiro com filme independente, experimental, de baixo orçamento, ganha dinheiro com esses filmes também sim. Às vezes não é no cinema, às vezes é no streaming, às vezes é algum prêmio de festival, às vezes é alguma venda casada, às vezes é o DVD. Então você tem que pensar em todas essas possibilidades, todas essas janelas, tentar botar o seu filme em todas elas e torcer para alguma delas dar algum retorno para você e você conseguir ganhar a sua grana. Então, é isso. Eu falei rapidamente aqui como você consegue distribuir seu filme e como você consegue ganhar alguma grana, algum retorno com o seu filme independente de baixo orçamento. Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim, esse filme não dá dinheiro, esse filme não é comercial. Todo filme é comercial, todo filme dá dinheiro. Só que às vezes demora mais, às vezes vai ganhando um pouquinho de cada vez, às vezes você não ganha numa mídia, mas ganha em outra. O negócio é você estar sempre antenado, tentando tudo e tentando cuidar do seu filme, né? Seu filme é como se fosse um filho, né? Ele é muito custoso, ele dá bastante trabalho, mas ele também dá retorno, né? E às vezes também, na pior das hipóteses, você tem um retorno de mídia, de público, de crítica, que isso também é muito legal. E às vezes abre portas para próximos projetos que envolvem editais e envolvem grana. Então, assim, sempre vale a pena fazer o filme e lançar o filme, distribuir o filme. Você vai acabar ganhando de uma forma ou de outra. Valeu! Nesse episódio 9 a gente falou de festival, a gente falou também de como negociar seu longa, vender, lançar, ganhar alguma grana. E eu queria falar sobre o documentário Sementes da Música Brasileira. É um documentário sobre um bar aqui do Rio de Janeiro muito conhecido, chamado Semente, que nem existe mais. Foi um bar responsável pela volta do samba, do novo samba. É um bar na Lapa, embaixo dos Arcos da Lapa, onde vários músicos começaram a tocar lá no final da noite. Depois dos seus shows iam para lá se encontrar. Era um lugar pequenininho, aconchegante, mas ao mesmo tempo era uma espécie de laboratório onde os músicos ficavam experimentando, tocavam pelo prazer, né? Nem sempre era pela grana, era um lugar pequeno, mas virou cult. Eu não tinha pretensão de trazer grandes nomes, grandes cantores, grandes grupos. Eu queria o jovem talento.
nasci no Rio Grande do Sul, venho de uma família de músicos. O meu pai era um sujeito apaixonado pela música, que desde muito pequeno me colocou essa semente, assim, essa vontade de estar sempre perto da música, né? Desde muito criança eu acompanhava o grupo do meu pai pelas estradas, pelos bailes, né, que eram feitos na região do interior, do sul do país e tal. Eu tive um porquilho negro mais ligeiro que um tufão, de trilha solta galvente de casco no chão. Ele olhava, relinchava, que beleza de porquilho, alegre esperancinho. E isso para mim foi a minha grande escola, assim, desde o início, né? Até um dia ter o sonho de vir viver aqui no Sudeste, né? Aqui no Rio de Janeiro e tal. Então, eu era muito jovem, tinha, sei lá, meu Deus, 19, 18 anos, 19 anos, uma coisa assim. E me trouxeram para Lapa. E me falaram de cara do Semente. O Zé Paulo me falava que tocava aqui nas quintas-feiras. Falava, nossa, a gente tá começando a fazer uma música lá e tal, tá muito devagar, não vai gente, enfim, é meio confuso e tal, mas rola um clima no lugar e tal. E aí me trouxeram direto pra cá. A gente fez esse documentário, ficamos fazendo esse filme durante muitos anos, a gente não tinha grana, teve problema do direito das imagens, direito das músicas, também muito complicado trabalhar com documentário musical, né, porque tem lance dos direitos. Mas ao mesmo tempo a gente teve uma ideia, por exemplo, nesse filme, que era, além de fazer o documentário, fazer uma espécie de DVD, de show, e transformar num outro produto que virou esse DVD, o Geração Semente, que é uma espécie de show. Na verdade, a gente fez uma filmagem dentro do Bar Semente, números musicais de vários músicos, e esses números musicais a gente usou no documentário, mas depois a gente aproveitou e transformou nesse outro subproduto, que foi esse DVD, que virou um programa para o Canal Brasil. Isso tudo para dizer que, e usar ele como exemplo, que às vezes você também pode pensar em subprodutos, né? Aquele filme seu, além do filme em si, e de todas essas etapas que a gente passou, que eu descrevi na aula 9, pensar produtos que são oriundos desse filme, né? No caso aqui, a gente fez esse DVD desse show, que foi vendido como um novo produto para o Canal Brasil. Cada número musical virou um videoclipe, então a gente fez praticamente 40 videoclipes que cada artista usou para se autopromover nas redes sociais, no YouTube, no Vimeo, na internet. E o filme foi vendido para o canal como filme, como show. A gente conseguiu lançar no cinema como filme. Também fizemos a festa com show. Quando a gente passava o filme, a gente vendia na porta do DVD do show. Quando a gente fazia o show, a gente vendia na porta do DVD do filme. E todos esses subprodutos, todas essas possibilidades comerciais fizeram o filme ter um bom retorno. Às vezes a pessoa ia ver o filme, descobria que tinha um show, divulgava os artistas. Às vezes a pessoa ia ver o show, descobria que tinha um filme, ia ver o filme. Então, esses produtos complementares, né? Isso é muito bem usado pelos americanos, né? Você vê que eles lançam um filme, aí lançam um boneco, aí lançam um DVD, aí lançam uma festa, aí lançam um spin-off que chama, né? Seria uma continuação de um personagem. Isso está sendo... seria o que a gente chama de projeto transmídia, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil você ganhar muito dinheiro ou algum dinheiro em um caminho só. Então você abrir essas outras possibilidades de janelas, de formatos, também é muito interessante. Lembrando lá na primeira aula no estudo do caso do Matheus o Balconista, que virou uma websérie, depois virou uma série para celular, virou um DVD, depois virou um filme, foi vendido para a TV, foi exibido nos cinemas.
Então, é uma coisa que eu penso muito também quando eu vou fazer um filme, nessas várias possibilidades, né? Porque às vezes, não só pensando em termos rentáveis, né? Mas, por exemplo, em termos também de divulgação, né? Como eu falei no Cidade de Deus, a gente tinha um teaser. A gente criava um teaser para cada personagem do filme, a gente criou um blog que a gente falava do dia a dia das filmagens, a gente fazia uma espécie de making-off escrito. O próprio making-off, às vezes, vira uma espécie de documentário também, vira um outro produtozinho. Eu acho que hoje em dia não dá mais para você pensar somente no filme em si, né? Eu acho que você tem que pensar todas essas possibilidades que ficam em volta do filme, né? Hoje em dia tem o Instagram, tem os vídeos para você botar no próprio Instagram, vertical, horizontal, tem os teasers, tem os promos, tem o Twitter. Todo esse emaranhado de possibilidades que faz o filme não só ser divulgado, como também ser visto ou ser comprado também, eu acho que você tem que pensar nisso também. Mais uma vez eu volto a falar da importância que o diretor do filme ou o realizador tem que ter de um pensamento mais amplo, mais aberto. Não pensar somente na obra de arte ou na feitura do filme, né? Eu acho que ele tem que ter uma visão mercadológica, sim. O cara tem que ser empreendedor, sim. Porque esse empreendedorismo que vai fazer você alcançar mais gente, conseguir mais dinheiro, ser mais visto, abrir portas para um novo projeto, entendeu? E aqui no Brasil a gente sabe que não existe um mercado consolidado, então não existe uma pessoa para cada função dessa. Lá fora você tem uma pessoa que vê só a parte das mídias sociais, uma pessoa que vê só a parte da divulgação, uma pessoa que faz só o lançamento do DVD, uma pessoa que cuida só da parte da TV, uma pessoa que cuida só da parte do cinema, das pré-estreias, dos eventos, dos shows, da venda internacional. Aqui você acaba tendo que fazer tudo você mesmo, ou você e a sua produtora, ou o seu grupo, ou o seu coletivo. Então é muito importante você ter essa visão empreendedora, você buscar esses subprodutos, essas outras formas de divulgar aquele seu filme principal, né? De você fazer as pessoas chegarem ao seu filme. Às vezes a pessoa, através de um teaser, fica sabendo do filme, fica sabendo do show, ou através de um show. Então eu acho que esses emaranhados de caminhos, de possibilidades, tem que ser pensado, às vezes tem que ser pensado logo no início do processo. Toda essa estratégia tem que ser pensada, desenvolvida. Eu acho que cada filme tem a sua estratégia, tem o seu caminho, tem os seus subprodutos diferentes. Por exemplo, esse aqui é um filme sobre música, entendeu? Então a parte musical vira um subproduto, né? O show, o clipe, o DVD do show, o show ao vivo. Por exemplo, quando você vai lançar o filme, sempre depois tem uma apresentação de alguns músicos que aparecem no filme. Eu acho que é muito legal, as pessoas às vezes querem ver o filme e de repente ver o músico tocando ali ao vivo. Se o samba me chamou, eu vou samba até o sol se pôr, até o sol raiar. Quem sabe o peito enfim começa a aliviar. Quem sabe um novo amor o samba vai me dar. Só sei que eu não vou me conformar em ser um sofredor, em ver o mal me superar. Castigo tamborim, pandeiro vou estapear. Só não deixo essa dor o peito atravessar. Então isso tudo eu acho que é importante, sim, que você tem que pensar assim, ainda mais você que é um produtor independente, que você meio que tem que fazer tudo sozinho. Eu estou sempre pensando, eu estou sempre... Abrir uma página, por exemplo, do Facebook, do filme, para botando notícias, botando matérias, botando críticas, ter uma assessoria de imprensa, ou mesmo você mandar o link do filme fechado para os críticos para poderem ver. Às vezes eles escrevem uma crítica boa e atrai novas pessoas interessadas com o filme. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, e eu acho que o produtor independente de baixo orçamento, já que ele já tem dificuldade de ter essa estrutura e ter essa grana, eu acho que ele tem que correr atrás disso, ou a sua equipe, ou o seu coletivo. Então eu recomendo de vocês fazerem um postal para deixar, às vezes é uma lembrança, atrás com as informações, um DVDzinho. As pessoas falam que a mídia física terminou, mas ela é muito importante. Eu mesmo uso a mídia física às vezes como cartão de visita. Em vez de dar o meu cartão, eu dou
meu filme logo, um DVD de um filme anterior meu. Isso abre portas, isso mostra o que você fez. Outra coisa importante também que eu descobri recentemente, que é importante pensar também, é você ter o seu canal do IMDb, que é uma espécie de database do cinema atualizado. Muitas pessoas que não conhecem você vão lá, consultam o seu IMDb para saber que filme você fez. Você ter um site, você ter uma página no Facebook. Quanto mais pessoas souberem de você, melhor. Quanto mais lugares tiverem os seus filmes, por exemplo, eu pego meus DVDs, distribuo nas bibliotecas, nos cineclubes, nos pontos de cultura. Quando eu vou a algum festival, eu levo, distribuo, vendo, dou para os curadores. Acho que você tem que saber se vender, né? É uma palavra ruim se vender, mas eu acho que é uma palavra necessária. E a gente não pode só pensar em ser artista, a gente tem que também ser um bom vendedor, ainda mais do seu próprio trabalho. Esse curso, por exemplo, que eu estou fazendo aqui com vocês, talvez seja uma ótima forma de vocês conhecerem os meus filmes, de vocês ficarem curiosos. E aí, depois que vocês assistirem esse curso, vocês vão correr para a internet para ver o filme no YouTube, se tem no Vimeo, se tem DVD, aonde que consegue ver. Quando estiver passando algum festival, tiver um filme meu, vocês vão lá ficar curiosos para ver. Eu, por exemplo, disponibilizo meus filmes todos, depois que eles rodam todos essas janelas. Eu boto eles no YouTube, livre. Eu boto eles no Vimeo, livre. E é isso. Quanto mais ser visto, melhor. Não só para divulgar o seu trabalho, mas também para trazer novas oportunidades para os filmes, para as pessoas chamarem para você fazer um próximo filme, entendeu? Para as pessoas te convidarem para fazer um projeto juntos. Entendeu? Se você fazer o filme, deixar o seu filme guardado na gaveta ali, você não sair para os festivais, você não divulgar ele, você não lançar ele, é como se ele não existisse, né? É como se ninguém vai ficar sabendo e nada vai acontecer. Então, tão importante quanto fazer o filme também é saber mostrar esse filme, vender esse filme, lançar esse filme. Então, de uma certa forma, esse curso fala um pouco disso também, da necessidade de fazer isso. Eu acho que esses cineastas, por exemplo, que eu citei, marginais, eles, por exemplo, precisavam de um produtor, né, que fizesse isso para eles. Eles eram muito artistas, eles eram muito radicais. Eles até enxergavam também essa coisa de transformar seu filme num produto ou tentar vender o filme como uma coisa negativa, e quando não é nem um pouco negativo, entendeu? Eu sei que tem toda aquela coisa aquela coisa da obra de arte, de você ser íntegro ali, de você estar fazendo aquilo pelo amor, de você ser um grande artista, mas as pessoas precisam pagar contas, precisam fazer os próximos filmes. E eu acho que esse caminho de fazer o seu filme ser visto e vendido é fundamental, assim. E talvez seja um dos motivos que esses cineastas, passados 20, 30 anos, ninguém mais lembre deles. E precisa de alguém chegar e fazer de novo, jogar um holofote na obra ali, para eles voltarem a ser vistos e voltarem a ser estudados, a pesquisados, a vendidos. Então, assim, tem muito diretor bom que as pessoas não conhecem, que não divulgam, que a própria família não sabe o que fazer com os filmes, deixa guardado. E que, se você vai pesquisando aí nos livros, nos festivais, na história do cinema brasileiro, são cineastas maravilhosos, filmes incríveis que estão guardados, escondidos, estão perdidos, ou mesmo não tem mais cópia, porque faltou uma pessoa empreendedora, uma pessoa que cuidasse dessa obra, de um produtor, né? O produtor, ele não é o cara só que bota o dinheiro, é o cara que consegue o dinheiro, o cara que consegue fazer essa função que eu estou falando aqui durante esse apêndice aqui, essa aula complementar. Então, a figura do distribuidor também é importante. Por exemplo, a figura do agente de venda. No Brasil não existe agente de venda. Uma figura importantíssima que todos os países do mundo têm, que é pegar o seu filme e tentar levar para outros países, para vender para outros canais. A gente não tem isso. Então, por isso que o filme brasileiro circula tão pouco fora do Brasil. A gente não tem agente de venda. Isso é uma função, uma tarefa que poderia ser feita de uma forma individual ou mesmo com a ajuda do governo, entendeu? A Embrafilme fazia muito isso, distribuía muito bem o filme fora do Brasil. A Ancine estava fazendo isso, agora parou de fazer. E é muito importante também porque esses filmes independentes de baixo orçamento, às vezes, não conseguem dinheiro aqui no Brasil, mas conseguem fora. Como eu falei, eles são muito procurados pelo mercado internacional, né? Os festivais internacionais. Então, às vezes, você não vende no Brasil filme, mas vende para a França, vende para a Suíça, vende para a Itália. Por exemplo, recentemente eu soube que o Júlio Bressani vendeu toda a obra dele para a TV italiana. Deve ter ganho uma fortuna. E o próprio, sei lá, Canal Brasil não tem essa obra toda completa dele. Então, às vezes, é isso. Não dá aqui, tenta lá fora.
tenta nesses países que o mercado já é mais consolidado, entendeu? Mas precisa uma organização. Uma reclamação muito grande que os curadores internacionais têm sobre o cinema brasileiro é que muita gente não tem os filmes com legenda em inglês. Como você quer vender o seu filme no mercado internacional sem ter o filme com legenda em inglês? Como que você quer que o cara selecione o seu filme para um festival, para uma retrospectiva, para uma mostra fora do Brasil, se o seu filme não tem legenda em inglês? Poucos países do mundo falam português e entendem português. Então, a legenda em inglês, de uma certa forma, universaliza o filme e permite que o filme seja visto e comercializado no mundo inteiro. Então eu vejo que muitos grandes diretores não conseguem sair do Brasil, vender sua obra para fora do Brasil, porque não fizeram a legenda em inglês, que é uma coisa tão simples, não é tão cara assim, basta apenas você ter esse trabalho, ter esse cuidado e com certeza vai abrir portas para o seu filme dentro e fora do Brasil. Toda esquina tem uma energia especial, né? Todas as pessoas falam isso, né? Não fosse isso, o pessoal não botava despacho na esquina, né? Botava no meio da rua, né? A gente está aqui na continuação da Rua Evaristo da Veiga, que começa lá do outro lado, né? Com Joaquim Silva, com Ladeira de Santa Teresa, né? Pá! Eu acho que essa arquitetura, ela influi diretamente no que acontece aqui dentro, né? Morreram muitos escravos nos Arcos da Lapa, né? Porque quem fez os Arcos da Lapa, construiu os Arcos da Lapa, foram escravos. Então aqui tem uma energia muito forte de tudo que é tipo. O que acontece aqui nessas paredes, dentro dessas paredes, é um negócio assustador, assim. Eu já vi coisas inacreditáveis acontecer. Em termos de som, assim, não dá pra explicar, mas tem vezes que o bicho pega aqui. Dizer até que te peçam silêncio, cadê o sinal de amor que importa? Todo mundo sabia, que foi sabendo ao longo dos anos, que ali naquele cantinho tinha um buraquinho ali que era em frente ao último arco e que carregava ali toda uma ancestralidade. Então a gente veio, cada um com a sua história, veio todo mundo se encontrar aqui, né?
no Semente, né? E de repente começo a deixar a minha mente me teleguiar, vou pro Semente, só saio se for no tapa. E simplesmente porque minha alma ressuscita em cada canção que ali palpita bem no coração da Lapa. Em cada acorde tem uma oração e no pagode sofisticação. Cada improviso preciso de mais cerveja. Em cada aviso uma orientação, cada patente uma dedicação. É devoção e o Semente é a nossa igreja. Pode ser até que te peçam silêncio, já deu o sinal, diamando pinta e borda. Pode vir na fé, pode trazer seu lenço, é tudo real, sentimento transporta. Tá na Lapa, tá na cara, na matriz, na corrente, tá na carne, a cicatriz é raiz, é semente, tá na Lapa, tá na cara, na matriz, na corrente, tá na carne, a cicatriz é raiz, é semente. O Semente está num dos quarteirões mais interessantes. Do lado dele fica a ruína do que foi o Café Bahia, que era onde se encontrava Noel Rosa, Mário Lago, Senhor, Heitor dos Prazeres, Francisco Alves. O fato de a gente justamente estar na rua onde o Jacó do Bandolim morou, né? Então já tem uma história muito forte. O Nelson Cavaquinho também morou aqui. Tinha uma foto do Nelson Cavaquinho que, nossa, era uma foto bêbada, era uma foto meio... uma falha de negativo, e ele estava olhando por debaixo do pedestal, assim, meio torto, tocando violão. Aquela foto ficou ali anos. E eu adorava cantar com ele atrás de mim, meio bêbado, me olhando assim. Mas foi aqui também que Noel conheceu o seu grande amor, Ceci, uma dançarina. E foi onde ele teve a grande decepção quando Ceci o largou para ficar com Mário Lago. As histórias do Noel, Wilson Batista, aquela rivalidade, enfim, o repertório todo nasceu aqui. Então isso tudo são historinhas, são coisas que você vai conseguindo entender melhor o processo de construção da música brasileira. O primeiro samba foi composto na Lapa. O primeiro samba, que não é samba, é um machixe, é o Pelo Telefone, gravado em 1917, registrado na Biblioteca Nacional em 1916. Então, com o Senhor e Mauro Duarte. E era uma história bem urbana daquela época, claro. Comentava a corrupção policial, coisa muito comum naqueles tempos. A polícia, em vez de reprimir o jogo ilegal, ainda indicava às pessoas onde é que se jogava. Ainda bem que isso é um passado remoto, afinal de contas são quase 100 anos, né? Eu que não nasci na Lapa, vi a Lapa antiga renascer, vi o samba acontecer, tanta gente eu vi voltar, onde a lua pinta os arcos, da costa olhar, a vida é a vida à noite aqui na Lapa. Bom, na verdade a Lapa surgiu com outras funções. De início era um seminário, surgido em 1751, que hoje o que resta dele é a Igreja do Carmo da Lapa. No século XIX era a moradia da nobreza, moravam aqui ministros de D. João, de D. Pedro, mas com a expansão da cidade para a Zona Sul, a Lapa ficou assim um tanto abandonada. Apesar de sempre associar a Lapa à prostituição, na verdade ela era um local assim mítico. Foi onde o carioca conheceu realmente os bares. Na Boemia da Lapa se estruturou, é claro que toda uma geração de defesa e de aplicação da música carioca, especialmente do samba e também o choro, a partir dos anos 10, 20, 30, culminando nos anos 30, 40, com a Lapa Boêmia.
Você tinha aqui na Lapa os mais variados tipos de música na década de 30. Aqui tinha muita reunião de compositor carioca. Tinha essa turma que sempre frequentou a Lapa e que fez o nome da Lapa, né? Porque o Capela só era o Capela porque o Noel sentava ali. O Mário de Andrade, quando saiu exilado da Revolução lá de Paulista, de 30, ele veio para cá, para Lapa. O Sérgio Buarque de Holanda também. Mas nem tudo é para sempre. E a Lapa também não foi.